O programa Estação Saúde está no ar, mais uma vez entrando aí na sua casa, mais uma semana que começa, né? E mais uma vez tentando de alguma forma levar até você informações com qualidade, informações que lhe ajudem, né, a ter mais qualidade de vida. O nosso assunto de hoje é algo que infelizmente, né, esse título, esse nome tem acometido muitas pessoas, que é o câncer, e hoje nós falaremos do câncer de intestino. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo hoje o cirurgião do aparelho digestivo, Dr. Rafael Osterman. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Já é a segunda vez que vem aqui no programa Estação Saúde. Obrigada por aceitar o convite, né? E por a gente poder conversar sobre um assunto que é tão importante. Gabriela, muito obrigado por estar aqui contigo, com teus telespectadores, retornando aqui para contribuir com mais informações sobre um assunto tão importante, né? Então, doutor, como é que é classificada essa questão do câncer de intestino? Para as pessoas que estão em casa entenderem um pouquinho, né? O que é o câncer de intestino? Qual a parte que ele acomete, né? É todo o intestino? Como que funciona essa divisão dentro da medicina? Bom, fundamentalmente o câncer, ele é um crescimento desordenado, né, de células que apresentam mutações, tá? Então existe uma sequência de mutações que vão ocorrendo em vários tipos de linhagens celulares. Isso pode ser no intestino, pode ser no estômago, pode ser no cérebro, pulmão, né? E essa sequência de mutações, de alterações nos genes, no DNA das células, pode eventualmente desencadear a formação do câncer, né? Então ocorre a formação de células autônomas que vão se multiplicando de forma descontrolada, de forma desordenada. E isso, na verdade, é o que caracteriza de forma muito básica o câncer, né? Quando nós falamos em câncer de intestino, nós falamos em câncer de intestino grosso, fundamentalmente, né? Então, porque nós temos o estômago, temos o duodeno, o intestino delgado, e temos mais no finalzinho o intestino grosso, né? E o reto. Então, quando falamos em câncer de intestino, falamos fundamentalmente de intestino grosso. É uma doença extremamente prevalente, Gabriela. Por quê? Porque hoje as estatísticas, os estudos apontam que o câncer de intestino é a terceira maior causa de câncer no mundo, né, em homens e mulheres, né? Se nós formos analisar as estatísticas americanas e brasileiras, nos Estados Unidos ocorrem cerca de 150 mil casos novos todo ano. No Brasil, ocorre em torno de 50 a 60 mil casos novos por ano. Então, realmente é uma doença muito prevalente, mas que a gente tem uma boa notícia, né? Existem formas de se prevenir, formas de se fazer diagnóstico precoce, o que, na verdade, impactaram em muito, né, na questão da mortalidade e da ocorrência do câncer. O doutor também faz alguns tipos de exames, né? Ou o doutor trabalha mais com a parte de cirurgia? É comum, ir fazer um exame ou o paciente ir fazer uma determinada cirurgia e descobrir o câncer? A gente tem a oportunidade na nossa prática diária de detectar o câncer em diferentes etapas, né? Uhum. E de tratá-lo de diferentes formas. Então, na verdade, nós fazemos isso através da colonoscopia. Uhum. E podemos, em situações de câncer mais avançado, tratá-lo de forma cirúrgica, né? Então, a cirurgia, na verdade, é uma das estratégias também, na verdade, o tratamento padrão ouro, para o câncer mais avançado, né? Então, basicamente isso. Certo. Doutor, e quais são os sintomas para quem está em casa, né, e de repente fica pensando, mas para ter um câncer, né, a gente sabe que é uma palavra tão séria, um diagnóstico tão sério, de repente a pessoa precisa chegar a um nível máximo, assim, de sintomas, ou não? O câncer, ele é mais silencioso, ele dá sinais? Esse é o grande desafio, né, Gabriela? É fazer o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce ele é muito difícil. Por quê? Porque, em geral, o câncer ele é silencioso, né? E o câncer de intestino ele não foge a essa regra, né? Então, o cenário mais frequente, né, o que a gente mais observa, são os pacientes que vêm para fazer uma colonoscopia por alguma outra queixa e se descobre o câncer, né?
Mas ele pode dar sintomas? Pode. Quais são os sintomas mais frequentes? Em geral, os pacientes se apresentam com um pouco de dor, né? Se o câncer é do lado esquerdo, geralmente a dor é mais do lado esquerdo. Se o câncer é no lado direito do intestino grosso, geralmente uma dor mais ao lado direito. É muito frequente a gente observar uma alteração no hábito intestinal. Então, as pessoas tinham o intestino funcionando de forma regular e, de repente, isso começa a se espaçar, elas começam a ficar com uma prisão de ventre. E uma coisa muito interessante é a alteração no formato das fezes. Então, às vezes, os pacientes experimentam e relatam para a gente que as fezes estão mais afiladas, ou tem fezes como se fossem fezes de cabrito. Eles falam bolinha. De bolinha. Então, esse é um sintoma bastante relatado. O sangramento, em geral, o tumor não sangra de forma significativa, diferentemente de outras doenças do intestino, como por exemplo, divertículos no intestino. Esse é uma doença benigna, mas que pode produzir como complicação um grande sangramento. Os tumores de intestino, por sua vez, sangram de forma muito sutil, né, muito silenciosa, e às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, não visível. Então, eu diria que a alteração do hábito do intestino, essa dor no abdômen, principalmente no abdômen mais inferior, né, e eventualmente sangramentos, são, em geral, os sintomas mais frequentes. Quando o tumor está um pouco mais avançado, os pacientes podem experimentar perda de peso, né? Então, a perda de peso, em geral, pode ocorrer, né? Não é infrequente que os pacientes cheguem para a gente com perdas de peso em torno de 8, 10, 12 quilos. Nossa! Né? Então, em geral, quando isso ocorre, a gente já pode inferir que há um tumor em estágio mais avançado. Né? E é complicado porque a perda de peso ela pode ser associada a outros problemas, outros diagnósticos, né? Até às vezes a pessoa está tendo uma perda de peso, mas não relaciona com o intestino. Vai Sim. relacionar com outros problemas de saúde, né? O que acaba dificultando mais ainda, né? Dificultando e retardando, às vezes, o diagnóstico, né? Certo. O programa Estação Saúde vai agora, né, para as nossas dicas do coração com o Dr. Armando Lemos. A doença coronariana é uma doença inflamatória, então ela tem que ser tratada por um médico com os medicamentos específicos para que diminua a reação epitelial e dessa maneira você possa ter uma sobrevida maior. Não deixe de acompanhar o seu médico, que ele poderá te orientar com relação à hipertensão arterial, à diabetes ou à doença coronariana. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta falando mais sobre o câncer de intestino. Não saia daí.